Bora começar mais um dia, pessoal, porque é semana de 2 jogos decisivos, 2 decisões que o Fluminense tem pela frente, contra o Vitória na quinta-feira, contra o Grêmio no domingo, lá em Caxias do Sul. Jogos importantes, jogos de 6 pontos, todos dois, porque tanto o Vitória quanto o Grêmio também estão na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento. Então é semana de decisão, então vamos que vamos. Depois da vinheta a gente vem com todas as notícias do Fluminense. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. Estamos chegando para te atualizar com as notícias do Fluminense, o campeão da Libertadores de 2023, independente de qualquer coisa, ninguém tira esse título da gente. Quero mandar um abraço especial para a galera da Porto Flu, tô usando a camisa aqui, ó, da Porto Flu, lá de Porto Seguro. Abraço para o Marcelino e para todos os tricolores da Bahia. Peço para você que não está inscrito ainda, se inscrever aqui no canal Ligados no Flu. O YouTube te notifica, gente, todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, se você estiver inscrito aqui no canal. Peço também o seu like aqui nesse vídeo. Muito obrigado a todos que estão sempre presentes aqui no canal Ligados no Flu. Bom, vamos começar então com o noticiário tricolor, gente. Primeiro, trazendo uma informação de que a CBF, ela informou aos clubes que todos os jogadores que forem contratados e inscritos agora nessa segunda janela do ano, janela que começa dia 10 de julho, os jogadores poderão estrear a partir da 17ª rodada, que deve acontecer entre os dias 13 e 14 de julho. 17ª rodada, antepenúltima rodada do primeiro turno. Ou seja, teoricamente, estreia do Thiago Silva deve ser contra o Atlético Paranaense, dia 13 ou 14 de julho, no Maracanã. Por que eu digo teoricamente? Porque a CBF ainda não divulgou os detalhes das rodadas 16, 17, 18 e assim por diante. Então, a gente tem que aguardar, mas a gente já sabe que somente então, a partir dessa 17ª rodada, que o Thiago Silva vai poder jogar. E ele terá aí o segundo turno inteiro e 3 jogos no primeiro turno para poder disputar. Além disso, gente, o jogo do Fluminense da 18ª rodada, programado contra o Cuiabá fora de casa, esse jogo deve ser adiado. Nas mesmas datas em que deve acontecer a 18ª rodada, o Cuiabá tem compromisso pelo play-off da Copa Sul-Americana. Então, muito provavelmente, 18ª rodada deve sofrer mudanças por conta dos jogos, por exemplo, do Atlético Paranaense no play-off, do Cuiabá, enfim. Bom, informação agora também da CBF de que foi definido o árbitro para Fluminense e Vitória na próxima quinta-feira, 7 da noite, no Maracanã. Vai apitar o jogo Flávio Rodrigues de Souza, da Federação Paulista de Futebol. O Flávio Rodrigues de Souza apitou recentemente Fluminense e Botafogo no Newton Santos, que o Fluminense perdeu por 1-0. No VAR estará Wagner Riuei, da Federação Capixaba de Futebol. A CBF divulgou também o borderô do clássico Fla-Flu do final de semana. A renda foi de R$ 2.700.000. O Fluminense, como mandante, ficou com um lucro de R$ 1 milhão. Ou seja, somando todas as despesas do jogo, aluguel do estádio, despesa com arbitragem, com CBF, federação, enfim, somando todas as despesas do jogo, R$ 1.700.000. Então, o Fluminense, no final das contas, teve um lucro de R$ 1 milhão com o Fla-Flu do último domingo. Pena que perdeu dentro de campo, né? Pelo menos poderia ter arrancado um empatezinho ali, se não fosse aquele pênalti inexistente marcado pela arbitragem. Pessoal, o assunto da saída do Fernando Diniz, claro, continua repercutindo, né, na imprensa, repercutindo também entre os jogadores do Fluminense. Na imprensa falam que Vasco, Corinthians e Atlético Paranaense têm interesse na contratação do Fernando Diniz, mas a notícia é de que o Diniz não pretende assumir nenhuma equipe por enquanto. Enquanto isso, vários jogadores do Fluminense se despediram do Fernando Diniz pelas redes sociais, John Kennedy, Felipe, Marcelo, Douglas Costa e outros jogadores também se despediram. Eu vou destacar aqui para vocês a mensagem que o John Arias postou, John Arias que foi titular ontem
da seleção da Colômbia na estreia da Copa América contra o Paraguai. A Colômbia venceu por 2-1. O John Arias deu uma pré-assistência, né? Ele deu passe para o James Rodrigues, que cruzou para o primeiro gol da Colômbia, vitória por 2-1 sobre o Paraguai. O John Arias escreveu na mensagem que ele postou: obrigado, Fernando, por ser a primeira pessoa no clube que realmente acreditou em mim e no meu trabalho. Obrigado por tudo o que você fez por mim e pelo clube. Obrigado por ser família para mim. Obrigado por enxergar coisas que só você conseguiu. Você foi uma bênção na minha vida. A gente ainda vai se encontrar no mundo da bola. Obrigado por tudo. Obrigado a Etu e Wagner também por tudo, por todo o apoio, ensinamentos e ajuda no dia a dia. Deus tem ainda coisas grandes reservadas para vocês. Essa é a mensagem de despedida do John Arias para o técnico Fernando Diniz e para membros da comissão técnica que também, né, deixaram o Fluminense, que fazem parte ali da equipe do Fernando Diniz. O Fluminense agora, gente, vive a expectativa, né, pela partida de quinta-feira. Marcão ontem já realizou o primeiro treinamento, e o Marcão, por enquanto, deve continuar como técnico do Fluminense. A gente já trazia essa informação aqui ontem também, né, informação que foi divulgada pelo jornalista Caio Blois do site Trivela, de que o Marcão deve permanecer no Fluminense pelos próximos jogos. A tendência, segundo o GE, é de que o Fluminense vai deixar a poeira baixar para depois tomar uma decisão se vai contratar um técnico, se não vai, que técnico que vai contratar. Isso me preocupa. Claro, você não tomar uma decisão apressada, né, ali no calor da emoção, claro que isso também conta, isso é bom. Mas não dá para esperar muito, gente. O Fluminense está numa situação que não tem condições de ficar esperando muito. O Fluminense precisa agir rápido. Olha, vai ser o Marcão, ponto, e acabou. Ou não vai ser o Marcão, nós vamos atrás do fulano. Porque o Fluminense está numa situação muito delicada, muito complicada e não está podendo perder tempo. Essa é que é a grande verdade, porque perderam muito tempo esperando, vai recuperar e não recuperou nunca. Né? Então, acho que o Fluminense precisa agir rápido. Mas a tendência é essa, é que o Marcão continue no comando do time, pelo menos por enquanto, pelo menos nos próximos jogos. Ontem, como eu disse, ele comandou já a primeira atividade, que teve a participação do Marcelo. Marcelo ficou fora dos 2 últimos jogos, participou ontem da atividade no CT Carlos Castilho. E a gente vive a expectativa para saber que escalação o Marcão vai mandar a campo. Se ele vai mexer muito no time, se não vai. Tem a expectativa também pela volta do Felipe Melo, do Marcelo, talvez do André. Acho que o André é mais difícil, pelo que disse o Fernando Diniz na coletiva depois do Fla-Flu. O Lima está suspenso, esse não joga. Então, a gente vive essa expectativa aí pela volta, talvez, do André, do Felipe nesse jogo contra o Vitória. E a grande novidade do dia de hoje, desta terça-feira, será a entrevista coletiva que o presidente Mário vai conceder a partir das 11h30 da manhã no CT Carlos Castilho. Finalmente o presidente vai falar, vai, né, dar as caras, vai responder as perguntas dos jornalistas, certamente vai dar explicações do porquê, né, renovou com o Fernando Diniz, mesmo quando o time já dava sinais de desgaste, ou seja, a multa rescisória seria menor, né, e aí 33 dias depois acabou tendo que demitir o Diniz. Deve responder perguntas também sobre a chegada de reforços. Ontem o jornalista Paulo Brito informou que o Fluminense estava negociando com um atacante de velocidade e com um zagueiro, e que esses nomes já tinham o aval do técnico Fernando Diniz, mas com a mudança de treinador, né, a gente não sabe como é que vão ficar essas negociações. O Fluminense vai avançar no negócio ou não, se vai esperar a chegada de um novo treinador para tomar decisões sobre o elenco, mas o Fluminense vai sim ao mercado, sabe que precisa contratar e pelo menos 2 reforços devem chegar, mas eu acredito na chegada de mais reforços. E é possível também que alguns jogadores deixem o elenco agora nessa janela de transferência. Informação que a gente já tinha trazido aqui na semana passada de que o Fluminense pode fazer uma pequena reformulação no elenco, porque o Fluminense detectou, né, nos últimos dias, de que o problema não está restrito apenas ao trabalho do Fernando Diniz. Alguns jogadores não renderam, alguns jogadores
né, não corresponderam. E tem essa questão também do Marlon. Hoje é dia 25, faltam 5 dias para terminar o empréstimo do Marlon. O Fluminense vai renovar com o Marlon? Não vai? Acho que é uma pergunta também que deveria ser feita na coletiva de imprensa. Eu, né, acho que o Fluminense deveria encerrar o vínculo, acabou o contrato, ok, obrigado, né, cada um segue a sua vida. E o Fluminense buscar, né, zagueiro agora nessa janela de transferências. Mas penso eu que o Fluminense também deveria buscar mais volantes, mais um camisa 10, porque, né, o Paulo Henrique Ganso não anda numa grande fase, Renato Augusto não correspondeu. E, enfim, acho que o Fluminense precisa de pelo menos aí uns 5 reforços nessa janela de transferências. Vamos ver como é que a diretoria vai se movimentar e vamos aguardar a entrevista coletiva do presidente Mário para saber o que ele tem para dizer para o torcedor do Fluminense. Pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência, e a gente vai voltar ao vivo às 11h30 da manhã aqui no canal Ligados no Flu para a gente acompanhar juntos a entrevista coletiva do presidente Mário Bittencourt. Então, meu convite para você, ao vivo, aqui no canal Ligados no Flu, às 11h30, a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do presidente tricolor. Grande abraço, até a próxima.